acompanha comigo aí, versículos 14, 15, 16 e 17. Beleza? Todo mundo achou? Diz assim: escreva a Laodiceia ao anjo da igreja, assim diz o amém de Deus, a testemunha fiel e exata, a origem da criação de Deus. Quem é que está dizendo isso? João está escrevendo a visão que ele tem, que o Cristo, o próprio Cristo, fala para ele. Então, repetindo, escreva a Laodiceia, Jesus diz, ao anjo da igreja, assim diz o amém de Deus, a testemunha fiel, a origem da criação de vocês, de Deus, melhor dizendo. Conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia: eu sou rico, faço e aconteço. Não preciso de nada e nem de ninguém. Mas você é desprezível, um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra dura, mas necessária. Que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Toda vez que eu vejo esse texto, eu fico vendo o quão medíocre eu sou, e o quão pequeno eu sou, e o quanto eu posso ser melhor para aquilo que Deus tem para mim, para aquilo que Deus tem me desafiado a ser. Toda vez que eu leio um texto que diz, você não é quente nem frio, melhor que fosse quente ou frio, e em versões que você deve ter aí na sua mão, diz, eu tenho vontade de me vomitar, ou te vomitar da minha boca. Aqui ele diz, sinto ânsia de vômito. É bem interessante porque eu sei bem o que é uma ânsia de vômito. Essa semana a gente começou a dar papinha para o Theo e frutinha para o Theo. O moleque está tão safado que ele começa a fazer ânsia de vômito sem nem ter provado o negócio. Não é leite, eu faço ânsia de vômito. E ele fica, sabe assim, aquele negócio? Quando eu li esse texto, gente, ficou muito claro para mim exatamente o que Deus faria com a gente. É como se nós fôssemos a frutinha sendo colocado na boca de Deus e ele estivesse botando a língua para fora e querendo vomitar a gente se a gente não for frio ou for quente. Toda vez que eu leio isso, eu me sinto desafiado e eu me sinto chamado a transformar. Eu me sinto com uma responsabilidade de abraçar o mundo todo e começar a fazer coisas. E aí, todas as vezes que eu penso em alguém que transforma, todas as vezes que eu me sinto desafiado a ser uma personalidade que transforma o mundo, que faz coisas grandes, eu penso num cenário mundial e nacional como caras, por exemplo, o Steve Jobs. E aí o Steve Jobs foi um cara que inventou coisas que ainda nós não conhecemos. Você já pensou o que é isso? Já pensou o que é o cara inventar um tablet e dizer para a humanidade, você precisa disso? Antes dele inventar o tablet, ninguém sabia o que era. Antes dele inventar o iPhone, ninguém sabia o que era. Mas a partir do momento em que ele inventa, ele diz para o mundo inteiro, você precisa disso. E a gente fica igual uns doidos querendo comprar um negócio que o cara inventou e diz que a gente precisa. O cara foi um revolucionário, o cara transformou a TI, a tecnologia da informação. O cara transformou quem tem iPhone hoje, não diz pega o meu celular, diz pega o meu iPhone, porque celular é coisa de passado. Celular, antigamente nós tínhamos um negócio chamado celular que recebia e fazia ligação. Hoje você tem um negócio que é muito mais do que isso e ainda faz ligação. Olha que interessante. Steve Jobs é um cara, então, que todo mundo conhece, um dos maiores, ou o maior acionista individual da Walt Disney Company. Tem noção do que é isso? Por causa da Pixar, que ele foi o dono dela, aí ele vai mandado embora, sai da Apple, depois ele volta, enfim, cria a Macintosh, e aí hoje, morto, 5 de outubro de 2011, ele morre, mas há quem diga que o cara tem 4 anos de invenção ainda a ser lançado. É isso mesmo? 4 anos de invenção ainda a ser lançado, mesmo depois da morte do cara. Um outro camarada que eu fico impressionado é o Mark Zuckerberg. O cara simplesmente revolucionou todo o conceito de redes sociais no mundo. Se a gente achava que Orkut era um negócio de outro mundo, Facebook é um negócio que bota de 1000 a 0 no Orkut. E cada vez mais cresce, e aí Facebook comprou o Instagram, não foi isso? Quem pode me informar isso? Comprou o Instagram e a coisa vai acontecendo, quer dizer, a cabeça desse cara, um moleque
10 anos mais novo que eu. Acabei de revelar a minha idade aqui. O cara tem invenções e marca a humanidade de uma maneira que eu e você talvez nunca marcaremos. E esse negócio me deixa assim frustrado. Um terceiro cara que eu quero comentar com você, corintianos e palmeirenses e são paulinos e santistas, todos torceram por ele numa luta contra o Sonnen, Anderson Silva. Eu lembro que a gente estava lá na casa do Tico e eu fiquei rouco uma semana porque eu fiquei lá para ver a luta. Acabou a luta, todo mundo levantou e foi embora. Mas a gente ficou lá para ver esse camarada ganhar de um Sonnen. E ele conseguiu, gente, um feito inédito. Se declara corintiano, mas conseguiu a torcida de todo o Brasil. E o Sonnen ficava falando um monte de besteira, inclusive que ele era brasileiro só quando convinha. E ele conseguiu unir o país, quem gosta e quem não gosta de luta, para torcer por ele naquele dia, porque o Sonnen abusou das palavras dele. Aliás, quem viu a luta até o final, não sei se vocês viram isso, depois ele fala, se você quiser, Sonnen, vamos lá em casa que a minha mulher faz uma carne bem passada para você. Porque ele tinha mandado uns recados mal criados para ele. Mas eu vejo o Anderson Silva, o cara tem 15 vitórias seguidas, 10 defesas de título, é o dono da maior sequência de vitórias de títulos de defesa na história do UFC. Aí eu fico pensando, maluco, eu sou ninguém. Aí, beleza, a gente não falou nada de Bíblia até agora, mas tudo bem, então vamos falar dos personagens bíblicos. Aí eu cito para você Esther, rainha que salva o povo da morte. Davi, o maior rei de Deus, do povo de Deus de todos os tempos. José, o maior sonhador, exemplo de compromisso com Deus, quando ele encara lá a mulher de Potifar. Abraão, o cara não teve nenhum exemplo antes dele de fé, e o cara foi o pai da fé, e ele, o maior exemplo de fé. Daniel, exemplo de alimentação. Aliás, em São José dos Campos, na PIB de São José dos Campos, os caras têm um quadro assim de dieta, seguindo a dieta de Daniel, para uma boa alimentação. Animal, achei maneiro, projeto Daniel que os caras fizeram. Eu estou quase indo lá, tirando uma foto daquele negócio, fazendo aqui, dando todos os créditos para eles. Mas Daniel, exemplo de alimentação, de conhecimento, fidelidade a Deus, mesmo sobre ameaça de morte. Paulo, o maior missionário da história do cristianismo. Neemias, exemplo de liderança, a reconstrução do muro. Salomão, o rei mais sábio de todos os tempos. Pedro, o discípulo mais ousado dos que estiveram perto de Jesus. Pedro foi o mais ousado deles. E Jesus, o maior servo, o maior exemplo de vida, submissão, amor e tudo mais. Esse negócio me deixa em crise. Porque eu vejo que eu nunca vou chegar ao patamar que esses camaradas chegam. E por causa disso, às vezes eu sou tentado a ficar no pecado da indiferença. Quem nunca pensou assim? Se você, por favor, quiser admitir isso comigo, eu não vou conseguir ser aquilo que Deus quer que eu seja mesmo, então deixa eu chutar o balde, meter o pé na jaca. Afinal de contas, Deus não é amor e Ele não perdoa. Afinal de contas, Deus não sabia que eu ia pecar quando mandou Jesus morrer na cruz. E a gente vai ficando, gente, indiferente às coisas. Indiferente àquilo que Deus nos manda fazer, indiferente ao pecado. Pior do que pecado é a indiferença em relação ao pecado. Pior do que levar um não ou uma resposta mal criada de alguém é ser ignorado por alguém. A indiferença, um dos pecados mais cruéis que existem. E às vezes eu e você somos indiferentes. Porque a gente vê a nossa limitação e a gente vê o quanto a gente nunca vai conseguir ser aquilo que Deus espera que a gente seja. Você quer ver uma coisa que me deixa bastante apreensivo em relação à nossa juventude? Eu amo ver todos vocês aqui. Mas eu sempre vejo vocês aqui e não vejo ninguém que vocês convidam para vir aqui. A gente não cresceu um jovem ainda na nossa igreja, porque a gente não convida a gente para vir. Eu não estou falando para você convidar gente de outra igreja, não. Eu não quero gente de outra igreja aqui. Eu quero gente que precisa de Jesus. E às vezes esse é um dos maiores pecados que eu e você cometemos.
o pecado de perder a noção de céu e inferno. Perder a noção que o meu amigo e o seu amigo vai no inferno, ou para o inferno, se a gente não falar com ele a boa nova. Eu estou fazendo um discipulado com um camarada no meu gabinete, e uma coisa que a gente tem batido muito na tecla é exatamente essa. O que é evangelho? São as boas novas. Eu tenho boas novas para contar para alguém e não conto para ninguém. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender, gente, como é que a gente entende que a gente tem uma boa notícia para dar e a gente não dá. Se você compra um carro, se você compra uma casa, se você muda de emprego, se você tem uma promoção no seu trabalho, provavelmente, eu digo aqui quase sem medo de errar, 100% de nós contaria para todo mundo que a gente teve uma promoção, que a gente mudou de emprego, que a gente comprou um carro, que a gente comprou uma casa. Mas a gente não conta para os nossos amigos que a gente serve a Cristo. Eu não entendo isso. É um negócio que eu tenho dificuldade de entender. E eu já ouvi alguns jovens dizendo assim, eu não tenho dom de evangelizar. Que dom de evangelizar, querido? Não existe dom de evangelizar. Você tem dom de contar que você comprou um carro novo? Então para que tem que ter dom para evangelizar? O que você tem que fazer é não ser indiferente àquele seu amigo, àquela sua amiga, àquele seu parente, e compartilhar com ele o que Jesus tem feito na sua vida. Ponto. É isso que essa pessoa precisa saber. O que é que Jesus tem feito na sua vida? É isso. Era isso que os apóstolos faziam. Os camaradas não tinham seminário, os camaradas não tinham estudado teologia, os caras não sabiam um monte de coisa. Mas eles testemunhavam de Jesus o tempo todo. O problema da nossa juventude é que nós somos indiferentes. Indiferentes àquilo que o mundo precisa ouvir. Indiferentes àquilo que os nossos amigos precisam ouvir. Indiferentes ao destino dessas pessoas que ainda não ouviram de Jesus. Eu tenho feito e vou continuar fazendo, correndo atrás de pessoas da nossa igreja que não têm vindo. Sou pago para isso. E estou aprendendo a gostar desse negócio, pegar o telefone e ligar. Estou aprendendo. Mas se eu fizer isso sozinho, o máximo que eu vou ter é você aqui presente. E sinceramente, a gente precisa de mais. Só que a gente precisa entender que a gente precisa vencer a primeira coisa, que chama-se indiferença. E aí eu quero que você vá comigo para 1 Pedro 2, versículos de 9 a 12. Lembrando do texto de Apocalipse que a gente viu, lembrando desse texto que nos desafia a sermos quentes ou frios, e o que é ser quente ou frio, propriamente dito? Nada mais é do que assumir que você é crente, ou então sair por aquela porta e dizer, estou tranquilo, Deus, vou seguir minha vida, sou o dono da minha vida. Então assim, defina, meu irmão, você está no céu, você está no inferno, você quer Cristo, você não quer Cristo. Se você definir isso, vai ficar tudo mais fácil para todo mundo. O problema é que a gente fica pecar, meio barro, meio tijolo, e a gente não caminha para onde Deus quer que a gente caminhe. E aí a gente vê os grandes exemplos e a gente se frustra com isso, porque a gente não vai conseguir chegar lá. Mas por isso eu te desafio a ler esse texto comigo, 1 Pedro 2, de 9 a 12, que diz assim, também na versão A Mensagem, que está aqui na minha. Mas vocês são escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal, para serem o povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele tem feito na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Amigos, este mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Vivam uma vida exemplar entre os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então, eles serão conquistados para o lado de Deus e estarão lá para participar da festa quando Ele, Jesus,
vier. Vocês são escolhidos de Deus. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Eu e você somos escolhidos de Deus. Mas escolhidos de Deus para quê? Simplesmente para sermos santos e para sermos instrumentos dele para as pessoas que ainda não conhecem. Eu achei interessante isso. Vocês são instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por Ele. Ou seja, não são só os pastores que estão aqui na frente que têm a responsabilidade de falar por Deus. E aí a gente tem o momento da mensagem no culto que a gente diz, não, agora vem o momento em que Deus vai falar com a gente. Você também é portador de uma mensagem que você pode e deve compartilhar e falar por Deus na vida das pessoas que você ainda não conhece. E aí, gente, nós temos um grande desafio. A gente vai a partir de hoje, tem um negócio chamado Central de PGs. O que significa isso? Significa que lá atrás nós vamos ter pessoas para encaminhar você para um PG, se você quiser. E o que nós vamos fazer nesse PG? O que é PG? Pequeno grupo, reunião em casa para estudar a Bíblia. Estamos lançando a campanha A Bíblia em 1000 dias. Por que eu estou falando isso tudo? Porque para você ser instrumento de Deus e falar por Deus, você precisa conhecer Deus. E você só conhece Deus estudando a Bíblia. Então eu desafio você que ainda não faz parte de um pequeno grupo. Entre num pequeno grupo. Procure a central de PGs ali atrás, quando acabar esse culto, e diga, eu quero participar de um pequeno grupo. Dê o seu endereço, diga onde você mora, a gente vai tentar achar o melhor PG para você. Para quê? Para que você estude a Bíblia, você conheça a Deus, e conhecendo a Deus, você seja instrumento, e você fale com Ele. E aí, Pedro diz mais, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Vocês eram nada, agora são alguma coisa. Vocês eram rejeitados, agora vocês são aceitos. O grande problema é que nós não queremos, muitas vezes, assumir um compromisso, porque é mais fácil ficar na indiferença. É mais fácil, claro que é. A partir do momento que eu ligo para alguém e eu pergunto para alguém como é que ela está, eu me envolvo no problema dela. E o problema é que eu e você não queremos nos envolver no problema dos outros, porque a gente já tem problema demais. Isso é indiferença. Pedro continua dizendo, amigos, esse mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele. Eu achei tão maneira essa versão que Eugene Peterson coloca. Porque quando a gente está na nossa casa, o que a gente faz? A gente chega em casa, tira o sapato no meio da sala e a gente estica o pezão em cima da mesinha de centro, ou então a gente deita no sofá, a gente se esparrama lá. Mas você faz isso na casa dos outros? Claro que não. Pelo menos não deveria fazer. Se você faz, você é um cara de pau e não era para você fazer isso. O fato é, quando a gente está na casa de alguém, quando a gente é visita na casa de alguém, primeiro que a gente mal tira o sapato, a não ser que a casa peça para que a gente faça isso. Segundo, que às vezes o camarada te convida para sentar e botar o pezão em cima do sofá, você fica lá cheio de dedo, cheio de vergonha. E é exatamente assim que a gente deveria se sentir em relação a esse mundo. E tem gente vivendo nesse mundo como se aqui fosse a eternidade, gente. Tem gente vivendo aqui como se isso aqui fosse o presente de Deus para nós. Isso aqui não é presente de Deus para nós. O presente de Deus para nós é a Nova Jerusalém. O presente de Deus para nós é o céu. O presente de Deus para nós é viver lá com Ele. E o que a gente está fazendo aqui? A gente precisa ser instrumento dEle. A gente precisa falar por Ele. A gente precisa ser bênção na vida das pessoas que não conhecem a Ele. Nós precisamos ser Cristo para essas pessoas. Eu sei que eu estou chovendo no molhado. Mas, sinceramente, eu acho que a gente precisa chover um pouquinho no molhado, para que molhe. Penso, gente, que o grande resultado da nossa indiferença está presente nesse culto aqui. Eu não preciso pedir para você olhar para o seu lado para ver se tem algum visitante que você trouxe aqui. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Se nós não convidarmos pessoas para virem aqui, nós vamos continuar nos reunindo aqui. Nós. E aí, a gente vai estar cumprindo o que
Pedro diz que é para a gente fazer? A gente está transformando alguma coisa? A gente tá indo a algum lugar? Não, a gente está fazendo a igreja um clube maneiro, que eu encontro os meus amigos e que eu ouço uma mensagem que às vezes é legal, que eu ouço um louvor que às vezes tem umas atrapalhadas, e aí tem umas coisas assim, e aí por causa disso eu viro crítico desse negócio, porque aí nada mais me agrada, aí a bola de neve cresce. E na boa, parece que eu estou há 4 anos falando a mesma coisa. Toda vez que eu prego aqui, eu falo, gente, eu acho que eu já preguei isso aqui. E a gente ouve, esse negócio não muda. Até porque às vezes a gente faz cara de paisagem, a gente não está ouvindo. Aí quando tem uma música do lado, a gente começa a prestar atenção na música que está do lado, aí o que o Elton está falando já não está mais valendo a pena. Mas o que eu digo para você é que vale a pena, vale a pena, vale a pena. Como eu tenho ficado feliz, gente, de discipular pessoas no meu gabinete. Eu tenho um material, eu já ofereci isso 300 vezes, mas eu vou oferecer mais uma vez. Está à venda na livraria, R$2. 2. Chama Boas Novas para Você. Se você tem uma desculpa que você não sabe evangelizar, o material Boas Novas para Você é americano, é chato, mas pelo menos você não tem desculpa que você não sabe fazer. Porque o americano te induz o que você tem que fazer. Já fizemos isso na classe de escola dominical, já estudamos esse livro, já fiz com um monte de gente. E eu desafio você a pegar para ver esse livro. E a ganhar pelo menos uma pessoa esse ano ainda para Jesus. Continuando os versículos de Apocalipse, ele diz o seguinte, versículos 18 e 19. Saiba o que eu quero que você faça. Ele dá, legal, porque Jesus ele dá o problema e a solução para a igreja de Laodiceia. Ele diz, olha, você é morno, eu tenho vontade de vomitar você não presta, você é um monte de coisa. Mas ele diz, eu tenho uma solução. Sabe o que eu quero que você faça? Compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo. Então você será rico. E ele diz, compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo. E compre de mim remédio para os olhos. Assim você poderá enxergar, e enxergar de verdade. O que eu e você precisamos é colírio de compaixão. É colírio que abra os nossos olhos para ver o quanto o mundo precisa da gente. Para que o mundo comece a ver o quanto Deus faz diferença na minha e na sua vida. E ele continua dizendo, costumo chamar a responsabilidade aqueles a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar, para que vivam da melhor maneira. Levante-se então, faça meia volta e busque a Deus. Eu gosto desse negócio aqui porque tem tudo a ver com o que eu quero falar para vocês. Costumo chamar a responsabilidade aqueles a quem eu amo. Agora com o Theo lá em casa, a gente tem vivido uma experiência de tudo que eu preguei na minha vida sobre criação de filhos, na prática eu estou tendo que experimentar. E eu percebo quanto mais eu e Suzane fazemos pelo Theo, mais ele exige da gente. Se ele chorou, você pegou no colo, toda vez que ele chorar, você vai ter que pegar no colo. Se você pegou no colo e levantou, toda vez que ele chorar no colo, você vai ter que levantar. E assim por diante. Quanto mais a gente dá, mais ele exige da gente. E eu começo a perceber, gente, que quando a gente ama uma pessoa e a gente quer forjar o caráter dessa pessoa, a gente precisa começar a dar alguns nãos. E uma coisa que a Malé e o Léo logo disseram para a gente, assim que o Arthur nasceu, e aí Suzane estava grávida, e a gente pode deixar chorar, porque ele não vai deixar de te amar por isso. E não mesmo, porque ele chora 15, 20 minutos, e a gente chega lá e bota a mão na barriga dele, e ele abre um sorriso que quebra qualquer coisa, ele já sabe disso também. O fato é, se eu e Suzane não educarmos o Theo agora, quem vai sofrer lá na frente somos nós dois. Então, a gente tem que começar a dizer alguns nãos e podar algumas coisas que esse camarada vai começar a fazer na nossa vida, para que ele entenda que o mundo é feito de sims e de nãos. O problema é que, muitas vezes, a gente quer vir para a igreja para ouvir sermão que conforta a nossa dor, a gente quer vir para a igreja para ouvir sermão que passa a mão na nossa cabeça e que diz, Deus entende se você é pecador. A Bíblia que eu leio não diz que Deus entende se você é pecador não, querido.
A Bíblia que eu leio e que você deveria estar lendo também, não diz que o seu compromisso com Deus pode ser recheado de pecado. Porque o que Pedro diz é: livre-se, livre-se, livre-se do pecado. Agora eu vou dizer, é fácil? Não. Uma ideia que a gente já lançou aqui, que eu quero voltar a dizer para você, eu quero que você procure uma pessoa para você confessar os seus pecados. Confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados. Porque assim você vai se libertar deles. Se você não confessar, esse negócio vai ficar escondido e você vai continuar fazendo isso. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte para você. O texto de Apocalipse, ele nos chama a uma responsabilidade de transformar o mundo. Olha, você precisa ser muito bom naquilo que você faz e você não pode ser frio nem quente. Você não pode ser morto, você tem que ser frio ou quente. Você tem que definir o que você quer da sua vida. Quando eu me sinto desafiado a transformar o mundo, como eu já disse para vocês, eu penso naqueles camaradas. Pedro diz que é muito mais simples transformar o mundo. É muito mais simples transformar o mundo, porque você transforma o meio metro que te cabe transformar. Você transforma os perto de você. Você transforma aqueles que você tem acesso a eles. Quero contar uma ilustração para você. Haviam muitas tartarugas, isso é um e-mail que todo mundo aqui já deve ter recebido. Haviam muitas tartarugas numa praia encalhadas, filhotes de tartaruga. E tinha um camarada que ele estava pegando uma por uma e jogando de volta ao mar. Alguém chegou para esse camarada e disse o seguinte: você está louco, velho? Você acha que você pode salvar todas as tartarugas jogando uma por uma no mar? E ele disse: olha, todas eu não sei, mas essa aqui, pode passar a próxima, tem mais uma? Essa aqui eu vou acabar de salvar. E joga de volta no mar. História de e-mail, mas que traz uma lição animal para a gente. Pode ser que você nunca seja um Steve Jobs, ou um Mark, ou um Anderson Silva, ou qualquer personalidade dessa que a mídia conhece, ou que o mundo conhece. Mas pode ser que tenha uma tartaruga do seu lado, que só você pode jogar de volta na água. Mas por causa da sua indiferença, você tem deixado a pessoa morrer. Por causa da sua falta de compromisso com aquilo que Deus te chama para ter compromisso, essa pessoa pode ir para o inferno. E aí, queridos, eu confesso para vocês que a tocada vai ser essa, eu não sei até quando. Se o tema livre-se do pecado não for suficiente para 2012, nós vamos estender para 2013, 2014, 2015 e de repente até Jesus voltar. Porque o que não dá mais é para ver igrejas triplicando o seu número de jovens, porque lá todo mundo é comprometido, e ver as mesmas carinhas todos os sábados aqui. O que não dá mais é para a gente contar crescimento de 3 por ano. O que não dá mais é para a gente acreditar que Deus está atuando sem que a gente cresça. Hoje de manhã eu falei isso, um dos objetivos do nosso pequeno grupo é multiplicar. Esse é o grande objetivo do pequeno grupo. Se não multiplicar, está com problema. Se você planta uma macieira, o que você espera é que ela dê maçã. Você planta uma laranjeira, o que você espera é que ela dê laranja. E se não der, você vai cortar e vai plantar outra, porque você quer o fruto dela. Jesus está olhando para a nossa macieira e está dizendo o que dela? Há quanto tempo a gente não está crescendo, multiplicando, frutificando? Há quanto tempo, queridos? E isso precisa me incomodar e precisa te incomodar. Porque se esse negócio não incomoda, misericórdia, Deus, livra-nos da indiferença. Nós vamos cantar de novo a música Vai Valer a Pena. E a minha oração nessa noite é
para que você não seja indiferente ao que você ouviu nessa noite. Eu não estou querendo dizer que eu vou medir a sua espiritualidade você vindo aqui na frente ou chorando, nada disso. Mas que o meu sonho é que a nossa igreja se multiplique, que a nossa juventude